E eu inicio o programa de hoje falando sobre as próteses de silicone. E quem está aqui conosco no estúdio para esclarecer este assunto é o cirurgião plástico Alexandre Peruso. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Para a alegria da mulherada aqui, a gente vai começar o programa já falando das próteses de silicone. Existem diferenças entre os tamanhos das próteses? Existem muitas diferenças quando a gente fala de prótese de silicone. Por isso é tão importante o papel do médico para tentar esclarecer para a paciente qual é a melhor prótese, qual é o melhor momento de fazer, se realmente é prótese de silicone que ela precisa. Quando a gente vai escolher, quando a gente decide colocar uma prótese de silicone, a gente tem basicamente 4 decisões importantes a tomar. A primeira e mais importante seria o tamanho dessa prótese. A prótese, ela tem que ter um tamanho adequado ao tórax da paciente. Muitas vezes as pacientes vêm para a gente e falam: doutor, eu não quero muito, eu quero pouco, eu não quero uma prótese que chama atenção, eu quero uma prótese de 100 ml. Só que aquela prótese é muito pequena para o diâmetro do tórax daquela paciente. Então fica uma bolinha perdida no meio de um tórax. Então, às vezes, a gente tem que orientar a paciente que existe para o tamanho dela um limite mínimo e um limite máximo de prótese. Para isso, a gente tem uma grande ajuda hoje, que são os moldes, né, que a gente usa no consultório para medir esse tamanho. Já a segunda decisão seria o tipo de prótese, se é a prótese em gota, prótese redonda, prótese texturizada, essas coisas. A terceira é a cicatriz, onde vai, e a quarta é se é embaixo ou em cima do músculo, né? Essas são as decisões básicas que a paciente tem que tomar. E hoje em dia, a prótese de silicone virou meio que unanimidade entre as mulheres, né? Eu não sei precisar, mas eu acredito que seja uma das maiores procuras em relação à cirurgia plástica, né? A prótese de silicone, porque hoje em dia quase toda mulher, mesmo que já tenha um pouco mais de seio, sempre gostaria de ter um pouco mais. Atualmente no mundo, hoje, a cirurgia de aumento de mama, né, de mamoplastia de aumento, que é a prótese de silicone, já ultrapassou a lipoaspiração em número de cirurgias. Por quê? Porque evoluiu muito, né? A cirurgia da prótese de mama mudou muito nos últimos anos. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas mudanças, né? Essa aqui era uma prótese que se usava antigamente. E a gente vai ver um pouquinho da diferença dessa prótese para a prótese que se usa hoje. Essa é uma prótese que ela tinha um gel líquido dentro. E essa era a prótese, aquela que antigamente vazava. Quando estourava a prótese, vazava, que até hoje algumas pacientes têm medo. Ah, doutora, e vai estourar, vai vazar o silicone que tem dentro? Essa era a prótese antiga, essa tinha esse problema. Essa era antiga. Além disso... Aqui tem quantos ml? Essa aí tem 300 ml. Além disso, essa prótese tinha um outro problema, que era o organismo, ele criava uma cápsula de proteção em volta dessa prótese e começava a endurecer. E aí se chamava que a mama empedrava, mas não é que empedrava, era uma reação do organismo a essa prótese. Bom, o que mudou? Mudou foi que desenvolveram uma outra prótese. Essa prótese aqui é a prótese mais moderna, que ela tem 2 diferenças básicas. Textura bem diferente, né? Foi o gel, que hoje em dia é um gel que ele não é líquido. E a segunda coisa é essa textura, que eu não sei se a gente consegue ver, mas ela é mais opaca. Essa é veludada, né? Tem uma textura. Isso mais firme também. Diminui a chance do organismo formar essa cápsula, embora exista essa chance, a chance é menor por causa disso. Então, essas pequenas evoluções no material... Gostaria de ficar para mim, eu vou devolver com dor, mas vou devolver. Essas pequenas evoluções no material tornaram a cirurgia de prótese de mama a cirurgia de maior gratificação, tanto para o médico que coloca, porque já vê o resultado na hora, para a paciente que coloca também, que já sai da cirurgia com uma ideia, assim, embora inchado, claro, já uma ideia de mudança no contorno corporal. Então, essa mudança no material nos facilitou muito, nos possibilitou ter mais segurança e mais longevidade nessa prótese que a paciente vai usar. Quanto tempo dura, em média, essa prótese, a antiga que tu mostraste, a azul, ela tinha que ser trocada com um tempo menor, né? Mas se eu for colocar agora uma prótese no meu seio, quanto tempo eu tenho, mais ou menos, de duração, para que ela vá continuar perfeita, que eu não precise estar trocando? Bom, as próteses antigas, como não tinham essa microtextura, elas formavam essa cápsula e isso era um dos principais motivos da troca, porque a mama endurecia. Essas próteses mais modernas, os fabricantes falam que não forma mais essa cápsula. Mas a gente sabe que a cápsula forma em algumas pacientes ainda, independente dessa textura. Então a gente fala assim, ó, que a princípio essa prótese dura cerca de 10 anos, mesmo porque
a mama e o corpo mudam com o tempo. Então, normalmente, em 10 anos, a paciente não precisaria nem trocar prótese, mas às vezes troca para colocar um volume um pouquinho maior, para ficar um pouquinho mais empinado, ou já levanta a mama, ou quer diminuir a mama, ou teve filho nesse meio tempo. Então, assim, ó, teoricamente, essa prótese só precisa ser acompanhada, como se acompanha a mama normal. Caso ela venha criar uma cápsula, se troca. Mas não, o que a gente tem visto é que essas próteses têm passado de 15 anos, assim, com tranquilidade. Doutora, se eu tenho na faixa dos meus 30 anos, 30 e poucos anos, não tenho filhos ainda, mas quero colocar um silicone, o ideal seria que eu esperasse para ter, ou isso não interfere? Não interfere, porque o que a gente orienta para as nossas pacientes é assim, quer ter nenê daqui a uns 5 anos? Pô, 5 anos é bastante tempo para te aproveitar a tua vida, aproveitar o biquíni, aproveitar uma viagem, aproveitar as roupas, né? Então, tu coloca a prótese. Quando tu decidir ter filho, tu retira essa prótese, deixa a mama pequena de novo, amamenta, cresce mama, diminui mama, cai mama, sobe mama, deixa isso. Depois de um ano que teve nenê, volta para o consultório do cirurgião e vê o que sobrou daquela período de gestação toda. Às vezes é só recolocar uma prótese do mesmo tamanho, um pouquinho maior, que aí fica com a mama bastante parecida com o que tinha antes da gestação. Agora, se tu deixar a prótese mais a amamentação estraga muito a pele dessa mama, né? Então a gente orienta as pacientes que quando engravidarem removam as próteses. A mama fica flácida? Fica flácida, daí tem nenê, amamenta. E aí depois que volta, mesmo com silicone, o seio já não vai estar da mesma forma que tá, porque vai ter excesso de pele, né? A gente coloca uma outra prótese daí. Mas não atrapalha a amamentação de forma Nada, alguma? não atrapalha, não atrapalha. Não vale a pena perder tempo, assim, esperando, daqui uns 15 anos vou ter neném, então não vou colocar. Não, aproveite, dá para colocar sim. E como ela é colocada, doutora, assim? Faz de conta que eu sou uma paciente que eu quero colocar um silicone e que tipo de orientações o senhor dá no consultório? Por exemplo, por onde é colocada? Por baixo do músculo? Em cima do músculo? Primeira coisa, o tamanho que a gente tem que decidir. Tentar entrar em acordo com o paciente e saber quais são os desejos dele sobre o tamanho. Chegando no acordo sobre o tamanho, a gente vai escolher o modelo da prótese e vai escolher a incisão da prótese. Por exemplo, basicamente a gente tem 3 incisões que a gente usa. A pela axila, que ainda não está muito bem estabelecido se ela machuca muito os gânglios da axila ou não machuca e tal, então a gente deixa para uma paciente especial que queira fazer pela axila. E as 2 vias de acesso mais comuns são a incisão, o cortezinho pela auréola ou o cortezinho embaixo da mama. Se a prótese que a paciente escolheu é grande e não passa pela auréola, ela vai botar por baixo, pelo cortezinho de baixo da mama. Mas o que a gente vê é que 90% das pacientes preferem colocar a prótese pelo cortezinho embaixo da mama, aquele cortezinho na dobra da mama, que é o que menos aparece. A cicatriz não fica tão... Tu olhando de frente tu não vê, olhando de cima não vê, é só olhando de baixo. Que as pacientes assim às vezes passam, olha doutor, eu nem sei como é que tá a minha cicatriz, porque olha, nem consigo enxergar. Porque pelo acesso, só levantando a mama para saber de onde está a tua cicatriz. Então é o lugar mais discreto que 90% das pacientes no Brasil optam em botar ela por baixo. E o formato, de repente, se eu coloco pela auréola, por exemplo, e se eu coloco por baixo, o formato do seio fica diferenciado ou fica da mesma forma? Da mesma forma. Porque a gente escuta falar, tem mulheres que dizem, tem que ver se tem que colocar pelo músculo, por baixo do músculo. Se coloca por baixo do músculo, ele fica mais natural, se coloca por cima, ele fica muito artificial. Isso é mito?